Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial de agosto do fundo RedTop Fundo Imobiliário, o HFOF11. O relatório saiu agora em setembro, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante aqui na divulgação do nosso trabalho. E qual é o objetivo do fundo? Ele tem como objetivo oferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo por meio de investimento preponderantemente em cotas de outros fundos imobiliários com foco tanto nos rendimentos quanto ganhos de capital no processo de desinvestimento, ou seja, de venda. Esse é um fundo de fundos, ele investe em outros fundos imobiliários prioritariamente. Bom, aqui a gente tem algumas informações gerais sobre o fundo. Então, a cota patrimonial ao fechamento desse relatório estava em R$ 86,93. A cota mercado estava R$ 77, ou seja, fundo negociando aí com quase aí R$ 9, 8, R$ 9 de desconto com relação ao seu valor patrimonial. No caso de fundos, é interessante sim a gente considerar o preço sobre o valor patrimonial, porque, afinal, as cotas são marcadas a mercado, as cotas que esse fundo imobiliário investe, que ele tem, então a gente realmente consegue saber um pouco aí o desconto que esse fundo tem. O valor de mercado do fundo estava em 1.770 bilhões de reais, a quantidade de cotistas aqui 66.342. Comenta para mim aí se você é cotista do fundo. E aqui a quantidade de cotas, tá? Eles trocaram aqui cotistas para cotas, mas é 23 milhões de cotas, tá? Não de cotistas, porque se fosse 23 milhões de cotistas, teria mais cotistas nesse fundo aqui do que pessoas que investem em fundos imobiliários na bolsa. Bom, o início das atividades do fundo foi lá em fevereiro de 2018. Tanto a administradora quanto a gestora são da Red Investments. A taxa de administração do fundo aqui é de 0,60% ao ano sobre o valor de mercado, tá? Porque ele integra o IFIX. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IFIX semestral. O código de negociação, como eu já comentei, é HFOF11. E aqui é um fundo imobiliário gestão ativa, títulos e valores mobiliários. Bom, é aqui, como de praxe, o fundo HFOF no seu relatório dá um relatório aqui, dá um resumo sobre a indústria dos fundos imobiliários como um todo. Então, durante o mês de agosto de 22, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários da B3, apresentou retorno positivo de 5,76%, acumulando uma alta aí de 6,11%, ou seja, foi o mês mais positivo aí do IFIX desde o começo do ano. E no que diz respeito às novas emissões, o volume total captado no ano foi de 10 bilhões de reais, inferior ao verificado no mesmo período do ano passado, e chama a atenção aqui a presença dos fundos de recebíveis imobiliários, responsáveis por 68% de todo esse volume captado no ano. Eles ressaltam ainda que o atual pipeline de ofertas, que congrega as emissões em andamento e análise, no volume aqui de 8,9 bilhões de reais. Então aqui a gente tem o volume captado em 2022, CRIs 68%, 9% para logístico, 4% corporativo, 3% fundos de fundos e outros aqui com 16%, enquanto que o pipeline, né, ou seja, ofertas futuras aqui 75% CRIs, renda urbana 3%, shoppings aqui com 7%, corporativos com 7% também e outros com 8%. E aqui no mercado secundário, o volume médio diário de negociação dos fundos imobiliários em bolsa foi de 272 milhões de reais aqui em agosto, o maior volume médio desde junho de 2021. Então a gente vê que, como eu comentei no relatório do HFOF no mês passado, mantém-se aqui uma média na casa dos 240, 250 milhões de reais de negociação todos os dias. E aqui, conforme dados do boletim mensal da B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 1,77 milhão aqui de investidores em julho de 2022, um aumento de 21% nos últimos 12 meses, sendo aproximadamente 28 mil novos investidores na média em cada mês. O destaque é para as pessoas físicas, representam 74% da posição em custódia, mas a gestão aqui tem notado também a presença cada vez mais crescente dos investidores institucionais estrangeiros na classe de ativo, e ter participado dessa indústria, seja por meio de emissões primárias ou aquisições no mercado secundário. Isso a gente não tem apenas os fundos de fundos, mas também entidades de previdência, fundos multimercados, fundos de ações, investidores estrangeiros, entre outros. E aqui, como sempre, a gente vê que os fundos imobiliários têm um retorno maior do que até o Ibovespa, tá? Então o IFIX aqui tem um retorno maior do que o Ibovespa, com menor risco. Então a gente vê que a volatilidade, se a gente for comparar entre o IFIX e o Ibovespa, a volatilidade é muito menor no IFIX, e enquanto que no Ibovespa a gente tem uma volatilidade maior, um risco maior.
Aqui a gente tem uma expectativa de dividend yield ou de rentabilidade que não representa uma promessa, tá? Mas é uma expectativa que a gestão tem para o HFOF. Como a gente pode ver aqui no primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre de cada ano. Para o terceiro trimestre, a evolução do FFO aqui saiu lá de 29 centavos em 2020, 51 em 21 e agora 67 em 22. Como a gente pode ver, no primeiro trimestre também foi um aumento interessante e no segundo trimestre também foi um aumento interessante. A tendência é que eles consigam manter um patamar aqui próximo dos 70 centavos no terceiro trimestre. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou venda da minha parte e também não é uma promessa de rentabilidade da gestão com relação ao seu patamar de dividendos. Bom, e aqui desde o início do HFOF, a cota patrimonial ajustada pelos rendimentos distribuídos apresentou um retorno de 36,6%, enquanto o retorno do IFIX foi de 29,6%, ou seja, o investidor que delegou ao HFOF a alocação na classe de ativos de fundos imobiliários teve uma valorização patrimonial mais eficiente do que se tivesse realizado de forma passiva, tendo como referência o índice da B3. Então, para o investidor que acompanha o início desde o fundo, em fevereiro de 2018, o HFOF entregou um rendimento médio de 69 centavos por cota por mês ao longo desses 55 meses de vida. Então, aqui uma comparação de retorno, tá? O HFOF em bolsa, primeira emissão, 16,9%. O HFOF em bolsa com todas as emissões, 21%. O patrimonial aqui, 36,6% de aumento. O IFIX foi de 29,6%, enquanto que o CDI foi de 29%. Então, a gente vê que, num longo prazo, a tendência é que o IFIX e, no caso aqui, o HFOF, consigam bater aí o CDI. Claro que não é uma garantia que isso aconteça, mas foi o que a gente observou aqui, pelo menos durante esse período de vida aqui do HFOF lá desde 2018. E aqui eles destacam alguns diferenciais sobre investir em fundos de fundos, tá? E eu queria até que você comentasse aí se você concorda ou não com esses diferenciais, porque eles comentam aqui a gestão de uma equipe profissional especializada, que realiza as análises e negociação dos ativos, a diversificação do investimento ao comprar com um único fundo uma cesta de ativos, o acesso a investimentos exclusivos que não são distribuídos ao público em geral e a possibilidade de ativismo pela gestão de forma a extrair resultado adicional. Então comenta aí se você concorda com isso aqui, se você investe em fundos de fundos ou não. Então, apesar dos itens acima, alguns investidores preferem investir diretamente nos ativos, dentre outras razões, por entenderem que a taxa de administração do fundo de fundos gera uma ineficiência no processo. E aí eles comentam aqui que, considerando o patamar de desconto sobre o valor patrimonial em que os fundos de fundos negociam atualmente, mesmo após a valorização de 10,16% em agosto, é possível que o investidor possua um retorno superior do que comprando os ativos individuais, já descontadas as taxas do fundo. Então, como exemplo aqui, ao comprar o HFOF no fechamento de julho, o investidor conseguiria obter um dividend yield de 10,7%, superior aos 9,9% que seriam obtidos investindo diretamente nos ativos que compõem a carteira do fundo. Então, para esse estudo, eles consideraram o desconto em bolsa em relação ao valor patrimonial, os custos do fundo, o valor de fechamento dos ativos em julho e os rendimentos distribuídos em agosto. E aqui, além do desconto do HFOF de 11,4% em bolsa versus seu valor patrimonial, calculado pelo valor de fechamento em bolsa de cada posição detida pelo fundo, os ativos investidos também negociam abaixo do seu valor patrimonial e, por vezes, inclusive abaixo do seu custo de reposição. E aqui, se os ativos do HFOF fossem marcados pelo valor patrimonial, a sua cota seria de R$ 94,22, um potencial upside de 22,4% em relação à cota de R$ 77,00 no fechamento de agosto. A expectativa de dividend yield ou de rentabilidade não representam promessa, garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para os cotistas. Como eu sempre lembro, isso aqui é renda variável, então ela vai variar, é por isso que ela tem esse nome, afinal, mas não dá para a gente garantir que esse fundo vai conseguir manter os patamares de dividendos deles e não dá para garantir também que essas cotas aí vão voltar ao seu valor patrimonial, certo? Mas realmente tem esse diferencial, tem esse potencial de desconto, digamos assim, com relação a investir diretamente em outros fundos. Então, no meu ponto de vista, eu gosto de alguns fundos imobiliários que investem em outros fundos, porque, principalmente se eles têm desconto, eu consigo ter uma diversificação de uma maneira mais fácil, realmente. Esse, no meu ponto de vista, é o principal ponto com relação a fundos de fundos. E é o que acontece aqui no HFOF. Então, a cota potencial do HFOF em mercado está R$ 77,00, 12,9% aqui de potencial de aumento tá para o patrimonial, que é R$ 86,93. E se você for considerar aqui a cota potencial,
tem um outro aumento aqui de 8,4%, ou seja, 22,4% aqui de aumento de upside potencial. Bom, e aqui a gente tem os segmentos de fundos, percentuais do patrimônio líquido, o ágio e o deságio do setor e o ágio e o deságio aqui do HFOF. No caso aqui a gente tem um deságio e o ágio e o deságio total e o potencial upside aqui de cada um dos setores. Então você pode pausar aqui, eu não vou me estender muito sobre isso, mas você pode pausar para dar uma olhada nessa questão aqui. Eu só vou destacar que os setores corporativo, logístico, renda urbana e shoppings estão todos ali muito próximos dos 20% de deságio total. Então a gente tem uns potenciais aqui de quase 30% para corporativo, quase 30% para shoppings, por exemplo. E mesmo o que é mais baixo aqui, que são outros, a gente ainda tem sim um upside potencial de 1,24%, ou seja, todos eles estão abaixo aí do seu valor patrimonial, pelo menos com relação ao deságio do HFOF, porque aqui esse outros está 11,52% de ágio e os CRIs também 3,42% de ágio, mas se você for considerar a carteira como um todo do HFOF, a gente tem aí um potencial upside de 22,36%. E aí a vantagem da gestão ativa aqui, que considerando o exposto acima, né, esses descontos, ao entenderem que o preço dos ativos estava abaixo do seu valor justo e não ser permitida a recompra de suas próprias cotas, a equipe de gestão do HFOF decidiu iniciar uma pequena posição em FOFs, aproveitando o elevado desconto que os fundos de fundos negociavam em relação ao seu valor patrimonial. Então, alguns investidores questionaram o investimento de um fundo de fundos em outro fundo de fundos como uma camada adicional de cobrança de taxa de gestão. E aqui a equipe de gestão possui uma visão agnóstica em relação aos ativos a serem investidos, sempre buscando a melhor relação risco-retorno, e eles entendem que esse investimento conseguirá captar melhor a elevação do IFIX após uma sinalização de que eles estão próximos aqui, estamos, né? Próximos do término da elevação da taxa de juros. E aqui, através do investimento em fundos de fundos com desconto, foi possível ao HFOF obter um rendimento 15% superior do que se investisse diretamente nos ativos detidos pelos fundos de fundos, além de eventual valorização que eles vão detalhar melhor quando finalizadas as operações. Além disso, é importante destacar que o HFOF possui uma atividade intensa de giro de suas posições, de forma que eles permanecem atentos a oportunidades de mercado e tais posições podem ser alteradas a qualquer momento. Então, assim, se você tem uma visão um pouco mais passiva da sua carteira e gosta da gestão e prefere acompanhar, por exemplo, só esse relatório do HFOF, pode ser uma oportunidade para você aproveitar que esses fundos de fundos, não só o HFOF, mas o BCFF, por exemplo, o QISU 11, o RBRF, então, tem vários fundos de fundos aí para você escolher e você pode conferir os relatórios deles. Alguns aqui a gente até vê no canal, mas você pode conferir isso aí para também entender se isso vale a pena para sua carteira ou não, porque às vezes vale, você não tem tanto tempo, mas você gostaria de começar um investimento em fundos imobiliários, você não tem ainda um conhecimento tão grande sobre isso, você pode primeiro se inscrever no canal aqui e segundo, começar aí talvez investir em algum fundo de fundos para entender, ler o relatório, acompanhar aqui os vídeos do canal, para poder começar a ter uma noção do mercado e aí depois ir montando a sua carteira aos poucos de forma mais ativa, mas de qualquer forma, um fundo de fundos aqui já é algo que pode ser considerado para você investir, começar um investimento em fundos imobiliários. Lembrando, não estou recomendando a compra ou a venda de quaisquer desses ativos, estou falando só como que você poderia montar uma carteira de uma forma um pouco mais passiva. Bom, e aqui os principais investimentos. Durante o mês de agosto, eles negociaram 87 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários, sendo 41 milhões e 800 aqui em aquisições e 45 milhões de reais em vendas. Do lado das vendas, eles destacam a redução da posição no VBI Prime Properties, o PVBI 11. O portfólio possui ótima qualidade e localização, entretanto, após a valorização ao longo de agosto, eles decidiram migrar parte dos recursos para posições mais descontadas, que não acompanharam a correção do índice e apresentam maior potencial de retorno ajustado pelo risco na visão da gestão. Também reduziram alguns fundos imobiliários corporativos que apresentaram variação positiva das suas cotas acima da média da indústria, comprimindo assim o dividend yield dos ativos. Aqui na ponta das aquisições, como descrito na seção acima, eles seguiram aumentando a participação em cotas de outros fundos de fundos negociados com importante desconto em relação ao valor patrimonial e carrego atrativo, posições em construção. É uma alocação tática que traz uma simetria na visão da gestão, gerando assim um potencial de retorno muito positivo. Eles entendem que a redução do preço de alguns fundos de CRIs indexados à inflação foram exageradas, considerando os indicadores que a deflação será temporária.
o que permitiu aqui eles montarem posições abaixo do valor patrimonial e que apresentam um retorno esperado acima de IPCA mais 8% ao ano em ativos com alta qualidade de crédito, o que eles consideram atrativo. E além disso, eles arbitraram a emissão do KNCR11 vendendo parte da posição no secundário, aumentando a participação através da emissão em andamento com desconto em relação ao valor de negociação e recebendo integralmente os rendimentos. Então, a carteira do fundo aqui, HFOF, está dividida conforme a gente pode ver aqui. Então, fundos imobiliários 99%, 1% em renda fixa, aqui 31% em corporativo, 22% imobiliário, 20% logístico industrial, 13% renda urbana, 12% em shoppings e o restante aqui em desenvolvimento. E por estratégia, então, em renda, 66%, 18% para ganho de capital e renda e ganho de capital, 16% dos fundos imobiliários. Bom, a participação dos fundos aqui no patrimônio líquido, eu vou comentar aqui um pouquinho só sobre os 5 primeiros. Então, HLOG 11 com 12,8%, HAA com 12,3%, HREC com 8,8%, BBPO com 8,1% e HGBS com 7,4%. Essas são as 5 primeiras posições aqui com participação no patrimônio líquido do HFOF. E aqui você pode dar uma olhada nos demais. Não são tantas posições assim, mas de qualquer forma é um fundo que tem uma diversificação interessante aqui. Bom, e aqui o resultado, o fundo vai distribuir 62 centavos por cota como rendimento referente ao mês de agosto de 22. Esse pagamento vai ser realizado no dia 15 de setembro aos detentores de cotas em 31 de agosto de 22. Bom, e como é que foi o fluxo de caixa do fundo aí no mês de agosto de 22? 15 milhões de reais aqui recebidos de fundos imobiliários, uma receita financeira de 207 mil reais, um total de receitas aqui de 15 milhões e 200, 844 mil reais de despesas. O resultado aqui foi de 14 milhões e 400 mil reais e o rendimento foi de 14 milhões e 200, abaixo aqui do resultado. Então, o resultado médio por cota foi de 63 centavos, enquanto que o rendimento médio por cota foi de 62 centavos. A gente vê que em 12 meses também está bem próximo ali o resultado, um pouquinho ainda abaixo do rendimento distribuído. A gestão destaca aqui que o FFO do fundo, o resultado operacional sem considerar lucros com vendas, foi de 64 centavos por cota no mês de agosto, e a gestão mantém o compromisso de buscar um dividendo competitivo comparado com a indústria de fundos imobiliários através da gestão ativa, gerando resultado através de operações exclusivas, negociações no mercado secundário e na alocação em ativos de qualidade que possibilitem a distribuição de um rendimento consistente. E eles destacam aqui que em agosto o fundo encerrou o mês com 75 centavos por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos. E é isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o HFOF 11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui. Também compartilhe esse canal com quem possa ter interesse nesse tipo de assunto. Eu agradeço muito pela sua visualização, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!